tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul e a ocupação do território. Essa vai ser a primeira aula focada na ocupação do território. Então a gente vai começar com os povos originários e vamos passando pela colonização portuguesa, alemã, italiana e o desenvolvimento das grandes cidades do Rio Grande do Sul ao longo, principalmente ali do século XX e século XXI, que é o século que nós estamos. Quando a gente pensa em ocupação do espaço, a gente se depara com a realidade. O que nós temos no Rio Grande do Sul? É o fato de termos cidades às margens dos rios. E entender a história desta ocupação, da formação das cidades, é de extrema importância para a gente entender o tamanho da tragédia causada por essa grande quantidade de chuva que caiu no nosso estado. E a gente parte, então, dos povos originários. Primeiro, a gente tem que entender que os povos originários são o que a gente denomina ali de povos indígenas e índios. A gente vai usar, então, o termo povos originários. Estão aqui no Rio Grande do Sul há mais de 12 mil anos. A primeira grande população de povos originários se localizou ali às margens do rio Ibicuí. Ter três grandes grupos de povos originários. Estes grupos vão se relacionar com a natureza e vão ocupar o espaço geográfico. A primeira diferenciação que a gente tem que fazer é que esses povos originários respeitavam a natureza, ocuparam o espaço geográfico de uma maneira equilibrada, sustentável e não predatória. Nós vamos ter então três grandes grupos. O primeiro que a gente vai falar é o grupo dos Guaranis. Os Guaranis, eles têm uma importância enorme na formação do Rio Grande do Sul. Viviam principalmente às margens dos rios ou das lagoas. Então, ocupar as margens dos rios é algo que acontece no Rio Grande do Sul desde que o ser humano está aqui. Os índios guaranis viviam basicamente da agricultura, da pesca. A gente olha para os rios do Rio Grande do Sul, a gente vai ter nomes de origem guarani. Paranhana, rio que corre ligeiro. Caim, caminho do rio. Jacuí, rio dos jacus. O Guaíba, rio que se alarga. Então, o primeiro grupo já nos mostra que há muito tempo as margens dos rios são ocupadas, porém de uma forma sustentável, não predatória. O próximo grupo que a gente vai falar é o grupo dos pampeanos. Os pampeanos, eles vão ocupar principalmente o Pampa e a parte centro-sul, vamos dizer assim. A gente está focado na relação da ocupação do espaço. E uma das coisas que os pampeanos faziam eram os cerritos. Por quê? Nós temos grandes áreas de banhados no Rio Grande do Sul. Esse fato é muito importante. Esses banhados aí são áreas que naturalmente inundam, são encharcadas, e os pampeanos viviam nessas áreas. Quando a gente fala pampeano, minuano, charrua, e eles construíam suas habitações nos cerritos, que eram pequenas elevações artificiais construídas pelos próprios povos originários. Essas pessoas lá atrás encontraram uma maneira artificial de habitar o banhado. Não deixa de ser uma espécie de aterro, só que de uma forma que eu pudesse ter uma convivência sadia, não destrutiva. Então eu aterrava um pedaço desse banhado, construía o cerrito e ali a gente fazia então a nossa habitação. Eles construíram então essas espécies de aterros, que eram os cerritos, e ali habitavam. Outro grupo que a gente vai ter são os Gs, conhecidos ali como os caingangues. Eles vão habitar principalmente a região norte do estado, lá na região do Planalto. Lugares onde eu tenho São Francisco de Paula, Camará, São José dos Ausentes. São locais muito frios, principalmente no inverno. Então, como é que eles habitavam? Eles faziam espécies de habitações subterrâneas. Eles cavavam buracos e moravam, então, dentro desses buracos.
Obviamente, naquela região ali a gente tem muitos rios, eles vão também estar localizados próximos aos rios, principalmente para o fornecimento de água. E a base alimentícia deles era o pinhão. Essa parte que a gente vai usar a cartografia, para entender um pouco. Quando a gente olha para este mapa aqui, a gente vai perceber que muitos indígenas, muitas comunidades indígenas estão próximas aos rios. A gente consegue ver tanto na região central do estado ali ao longo do Jacuí, a gente consegue ver ao longo lá dos rios mais ao norte e os rios mais ao sul, a parte mais ao oeste. Então, o Rio Grande do Sul é um grande estado com inúmeros rios, com 497 municípios hoje, que lá atrás os povos originários já aproveitavam as águas dos rios. Neste mapa agora aqui, com muitos banhados nessa região, a gente consegue ver esses pontinhos. Esses pontinhos são os cerritos. Vocês vão ver que os cerritos eles também estão próximos aos rios, próximos a algumas lagoas. Então, lembrando, cerrito é uma construção artificial nos banhados, onde os povos pampeanos usavam como habitação. E por fim, a gente tem aqui um mapa que vai mostrar alguns municípios que foram encontrados os cerritos. O número 1 é Tapes, o número 2 é Camaquã, o número 3 é Rio Grande. Então, eu citei 3 aí, você já começa a perceber que municípios que hoje têm uma grande concentração populacional têm a sua origem territorial. Quando eu digo origem territorial, é a origem de ocupação lá atrás com os povos originários. O número 4 é Santa Vitória do Palmar. Nós temos então o número 5, Erval do Sul, número 6, Dom Pedrito. Então, principalmente Dom Pedrito, que é um grande município em extensão territorial ali no Pampa. Por fim, a gente pode identificar ali 7, 8, 9, 10. Nós vamos ter Vera Cruz, Santa Maria, Rosário do Sul, Alegrete e Itaqui. Pois bem, os municípios que foram citados é aqueles que a gente encontrou os cerritos. O que eles vão ter em comum? Lembra, cerrito, povo originário. São milênios atrás. O que eles vão ter em comum? Vão ter em comum que eles estão perto dos rios. Ou seja, tem que ficar bem claro isso. Desde os primórdios da ocupação do Rio Grande do Sul, os primeiros povos que aqui chegaram, a maioria deles se localizou, se fixou perto de algum rio. Finalizando, o que a gente pode constatar? Que desde os primórdios da ocupação humana no Rio Grande do Sul pelos povos originários, esses povos foram ocupar as margens dos rios, fornecimento de água, pesca, agricultura, ok? Então, quando a gente pensa nessa tragédia e na ocupação do espaço, a gente lembra sempre ocorreu ocupação perto das margens dos rios, mas no sentido de povos originários, tinham respeito e era um uso sustentável, ok? Curte aí, se inscreve no canal e até a próxima aula.